Próxima estação, palco carioca. Estação de transferência para Zana, a voz que fala com vocês todos os dias no metrô, gente. Começando agora mais um E-Show. Empreendedorismo é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje você vai ver Zana, música com business. Ela fala de sua infância, quando vendia flores, cocadas, pipas. Vamos ver a Zana? Então vamos com a gente. Como um rastro, como sábio, como escravo. E se a gente parar? Estamos aqui com Zana, essa pessoa espetacular. Uma grande satisfação ter você conosco aqui no E-Show. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Flávio. Um prazer estar aqui com você, meu querido. Ô, Zana, nós queremos aprender um pouquinho com você, né? Beber um pouquinho dessa fonte, nessa sua trajetória empreendedora e vencedora. Eu gostaria de visitar com você a sua memória lá no início, ou seja, quando alguns vestígios já se manifestavam dessa atitude empreendedora em você. Como é que foi isso? Você ainda menina, você já mostrou que o bichinho do empreendedor já tinha te mordido. Como é que é isso? Ah, com certeza, Flávio. Assim, eu sou filha de uma família que minha mãe teve 5 filhos e ela sustentava a gente, ela tinha um negócio dela, então ela tinha já essa coisa de ela trabalhava com roupa e ela já tinha uma lojinha dela e tal, batalhava pra caramba, começou costurando calcinha, roupas íntimas. E aí eu fui vendo aquele exemplo e já com 8 anos eu tinha uma senhora que gostava de fazer flores com um negócio de aquele isopor, aquela embalagem de ovos. Falei, olha, eu vou juntar aqui a matéria-prima, né? Mandei a matéria-prima para ela, você faz essas flores e eu saio vendendo. Então eu comecei a vender essas flores que ela fazia. Você pegava os insumos e ela fazia a arte e você... E ela fazia o produto e eu vendia. Tinha uma situação na escola, quando eu era pequena, tinha uma cocada, uma senhora que fazia uma cocada assim maravilhosa. Peguei um tabuleiro da minha mãe, fui lá, comprei algumas cocadas, peguei em consignação algumas cocadas e levei pro meu condomínio para vender. E aí, nessa que eu comecei a vender cocada, tinha umas pessoas trabalhando na casa da minha mãe, fazendo uma obra, e eu falei assim, ó, vamos parar essa obra aí que vocês vão construir aqui para mim agora uma lojinha. Então eles construíram para mim uma lojinha, eu comecei a vender pipa e deu super certo. E além de dar pipa, eu ainda vendia o cerol. Então, que eu gostava de pegar a lâmpada, olha, minha mãe ficava louca comigo, porque ela não conseguia me conter, ao mesmo tempo ela entendeu que não dava para conter e no final da história ela me deixou à vontade. Hoje isso se transformou na primeira agência de sound branding da América Latina, né? Agora, você começou a compor com 13 anos de idade, compondo a música e escrevendo, como compositora também? Sim, escrevendo texto e escrevendo a música também, né? Você lembra alguma música dessa de lá dos 13 anos? A primeira música que eu escrevi, era uma coisa bem bobinha assim, era um sambinha. Eu não quis te magoar, nem te prender, nem te amarrar. Eu vi que tudo era um rio sem cessar e as nossas pedras iriam rolar e você ia sair de dentro de mim. Era uma coisa assim. Que bacana, olha, e não tinha nada combinado aqui com a Zana, não. Ele saiu esse
som e não tô vendo nada de bobinho, não, tá? Tem uma sonoridade bacana. Parabéns, que bacana. Bem, você foi morar na Itália. Qual foi a idade que você foi pra Itália? 19, 20. E ficou lá por quanto tempo? 10 anos. O que você fez lá? O que você aprendeu por lá? O que você tirou de lições de vida, né? De morar num outro país, numa outra cultura, né? Conta pra gente. Flávio, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, porque quando você se coloca numa situação extrema de diferença, sempre quando você vai para um outro país, você se depara com as diferenças, né? Então você tem que, primeira coisa, é abrir os ouvidos, acionar a humildade, que eu acho que a humildade é uma coisa importantíssima para qualquer ser humano. A arrogância, ela é absolutamente destrutiva. A partir do momento que o cara é arrogante, ele já perde já na saída, né? Então, eu acho que isso é uma boa forma de você resolver. Me apaixonei e aí fomos para a Itália juntos e aí eu tive que começar essa história do zero, né? Então lá eu comecei a tocar, dar aula de música brasileira. Eu me lembro que eu fui numa loja, logo assim que eu cheguei em Florença, precisava arrumar dinheiro, né? Não podia fazer uma escolha dessa e ficar pedindo dinheiro para a mãe, né? E Florença, que coisa linda. E aí eu me lembro que eu entrei numa loja, eu falei assim, toco música brasileira, sou cantora, compositora, eu preciso arrumar um equipamento aqui para eu tocar, só que eu não tenho dinheiro. Com o equipamento que você vai me dar, eu vou sair para tocar e eu vou vir aqui todo mês e pagar para você. Aí ele olhou assim para minha cara, escolhe aí o que você quer. Aí eu peguei a coisa mais simples, né? 2 caixinhas que eu sabia que rapidamente eu ia conseguir pagar. Ele fez lá um boleto, um carnê, botou assim na minha mão, botou o equipamento na minha mão e falou assim, e vem aqui na quarta-feira, 3 horas da tarde, você vai dar aula para uma senhora que gosta muito de música brasileira. E eu fui dar aula para ela, toda semana eu tava lá, paguei tudo, os caras nem meu documento, nem meu endereço eles tinham. Que história sensacional, cara. Sensacional. Você convenceu o fornecedor a lhe colocar o equipamento na mão para poder fazer dinheiro e ele ainda arrumou um cliente para você. Putz, grila, né? Eu vou te contar uma coisa. Cara, essa mulher é danada mesmo. O empreendedor, ele tem que ser cara de pau, porque ele tem que começar de algum lugar. E o cara que é empreendedor, se ele não vender o próprio produto, ele não é empreendedor. O empreendedor que é empreendedor, ele vende, ele é vendedor. E o vender não significa você. Muita gente tem essa coisa assim de vender, é aquele cara com a pastinha debaixo do braço, né? Aquela bíblia debaixo do braço, aquele negócio. Não, é você sonhar, é você envolver o outro no teu sonho, né? E você, então, na Itália começou a trabalhar, dando aula e tal, e com isso você foi desenvolvendo a tua própria vida lá, né? E algum grande aprendizado que você possa relatar aqui pra gente? Olha, Flávio, eu me lembro que os 3 primeiros anos eu reclamava muito da Itália. Eu achava que eles falavam alto, que eles não eram muito educados, que eles pareciam estar brigando o tempo inteiro. Eu reclamava muito. Eu acho que é uma tendência de defesa, né? Que no primeiro momento você quer de alguma maneira comprovar que o seu é melhor. Depois, um belo dia, caiu uma ficha assim na minha cabeça, que eu acho que são aqueles grandes aprendizados que cai uma consciência, mais do que um entendimento mental, assim, foi um entendimento no meu corpo. Eu peguei o carro, fui dar uma volta, assim, eu fiquei uns 3 dias viajando, de tão impactada que eu fiquei com aquele aprendizado, que foi, poxa, esse país me recebeu de braços abertos, eu tô aqui aprendendo a comer melhor, aprendendo a me cuidar, aprendendo uma outra língua, e com uma outra língua você aprende todo um código novo, porque não é só significado e palavra, você aprende um modo de estar no mundo, um outro modo de olhar o mundo, olhar a vida. E eu tive esse entendimento, poxa, esse planeta novo aqui está me apresentando todas essas novas ferramentas e coisas maravilhosas de design, de estética, de beleza, de tudo, e eu tô aqui reclamando. Aí eu saí, peguei o carro e saí viajando na Ligúria, onde eu já morava, e eu comecei a olhar o lindo e o belo, e comecei a agradecer a cada lugar que eu ia passando por tudo que eu estava sendo presenteada. E a partir daquele momento, a minha relação com o país mudou completamente. Então, eu entendo que uma segunda ferramenta do empreendedor, a primeira coisa é ele saber vender, ele ter paixão pelo produto dele e ele saber vender aquilo.
aquilo. A segunda coisa, humildade. Ser positivo todo santo dia, ele entender e agradecer por tudo que ele tem e tudo que ele está construindo, porque a minha história na Itália, ela mudou completamente a partir dessa mudança de postura. Mi sveglio io, guardo il soffitto e penso il futuro e vieni te, sogni con me, facciamo noi il vento che cambia già la densità di tutta la città dove tutto è possibile, amore. Agora, teve um negócio de uma história de uma capa da Vogue. Como é que foi isso? Foi nessa temporada da Itália? Foi porque quando eu morava lá, eu comecei a fazer shows para públicos específicos. Eu tinha percebido que o público gay lá era um público que ficava meio underground, focado ali num gueto, num nicho. E eu falei assim, cara, os meios normais assim já tem show, já tem muita gente fazendo show. Não tem ninguém fazendo show para esse público. E eu peguei e organizei uma noite num pub, que era uma noite gay, e eu comecei a convidar os meus amigos ali, que eu comecei a fazer amizade dos meus amigos gays, um foi chamando o outro. Eu sei que a noite bombou com esse público específico e tal. Então, assim, eu comecei a tocar nos bares, organizando, não só indo como música, mas também como produtora. E um belo dia eu entrei para a banda Bossa Nostra, que estava procurando uma cantora. Eles encantaram uma cantora, uma empreendedora, uma compositora, violonista. E eu comecei a mandar na banda, porque eu entrei na banda. Peraí, vamos organizar isso aqui, tem que ter um material gráfico bacana, a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo, aí daqui a pouco a gente começou. Chegou a empreendedora aqui. Chegou a empreendedora ferrona, virou produto rápido. E aí a gente gravou um disco pela Irma Records e aí eu fui parar na capa da Vogue europeia com uma nova star latina representante aí da Itália. Fiz show no Montreux Jazz Festival, abri show pro Mortiba e sempre aliada à empreendedora. A empreendedora mesmo na artista, ela tá sempre muito colada na artista, né? Porque eu considero também, se eu tivesse que dizer assim um quarta dica pro empreendedor, a gente já falou de 4, né? O primeiro qual foi mesmo, Flávio? Vendedora. A venda, a humildade, o agradecimento e a quarta coisa, você aprender com cada etapa, você deixar o teu comprador, o teu cliente, o teu parceiro se meter no teu job, ouvir o cara e você transformar imediatamente, pô, essa dica aqui é legal, aí como é que seria? Então, assim, eu ia ouvindo os meus interlocutores e mudando a minha maneira, o meu som, o meu repertório, o meu figurino, a maneira de me apresentar é o produto, né? E aí eu fui parar na capa da Vogue e tudo mais. Só que eu entendi também uma quinta dica é você ser muito fiel àquilo que você se propõe. E aí chegou uma hora que a gravadora queria que eu fosse uma coisa que eu não era. E aí eu resolvi, depois de 9 anos de aventura e aprendizado, voltar para o Brasil e buscar de novo as minhas origens, né? Que apesar de eu fazer muita música brasileira lá, eu queria fazer música brasileira aqui no Brasil, né? Legal. Voltar para o Brasil tudo que eu tinha aprendido lá. Voltou para o Brasil, mas aí foi para Nova York. Em seguida, como é que foi? Foi quanto tempo aí? Pois é, Flávio, que eu voltei pro Brasil, mas eu não me adaptei, achei tudo bagunçado, eu não fiquei muito feliz. Aí acabei voltando e ainda tinham coisas que eu queria aprender. Eu queria aprender a tocar piano, queria aprender bem o inglês e queria aprender a produzir no computador, porque naquela época estava começando ainda essa história toda de computador, a internet e tudo mais. Então, em 2000, eu fui para Nova York e fiquei 5 anos lá. E morar em Nova York, como é que foi? É bom morar em Nova York? Aí eu achava uma merda. Tem uma máxima do Tom Jobim, morar em Nova York é bom, mas é uma merda. E morar no Rio? Morar no Rio é uma merda, mas é bom pra cacete. Conheço bem essa máxima, como não conhecer, né? Um mestre. Nova York tinha, na época, 18 ratos por pessoa. Hoje em dia tá 38 ratos por pessoa. Nossa. Você anda tudo dentro daquele buraco preto. As pessoas todas de pastinha, de mochila nas costas, mas todas
falando sozinha, todos loucos, os loucos que estão ali inseridos no mercado, ou seja, uma qualidade de vida muito difícil, assim. É interessante porque numa rua você escuta 30 línguas. Uma Babel é uma cidade... Mas eu achava a qualidade muito ruim, até o parque, o Central Park é artificial, então assim, uma vida muito artificial, e Nova York não é de ninguém. Você chega no aeroporto de Nova York, tá aquela vassoura, aquele balde no canto, porque Nova York não é de ninguém, né? É uma cidade de visitantes, né? Então... É verdade. A identidade de Nova York é não ter identidade, ou seja, é multicultural. Né? E lá eu comecei a fazer trilha para Globosat, para vários produtos, e inventei o sound branding, comecei a estudar branding. Sound branding é a ponte emocional e associativa entre os públicos e as marcas, que estuda sua personalidade, estabelece seus territórios sonoros, que cria sua música, seu logo sonoro, descobre sua voz, que considera todos os pontos de contato, dos eventos aos filmes na TV, do som do saque às lojas, que treina as pessoas que falam pela marca a usarem o tom de voz ideal, que depois disso tudo mede e mostra os resultados do crescimento da presença da marca junto aos seus públicos. O som tem o poder de criar intimidade entre as marcas e as pessoas, isso está claro. E os resultados são lindas experiências, memórias para a vida e marcas ajudando a criar e manter culturas. Eu tive essa ideia de fazer sound branding porque achava o som das marcas uma bagunça e achava que as imagens eram todas lindas, cuidadas, assépticas e tal, e o som sempre aquele som de elevador no fundo. Então eu tive que começar a entender como que eu ia chegar num resultado para ter uma coisa consistente. Aí fui estudar branding em Nova York e tudo mais, mas é um caminho muito solitário porque você não sabe aonde vai dar. Você só tem que ter coragem, uma crença enorme e muita consistência, muita metodologia também, para você ter uma coisa consistente na mão. Então eu comecei a fazer sound branding para site, para eu ter case, para mostrar. Eu comecei a fazer música de graça. Eu já sabia produzir, já era compositora desde os 13 anos, já era cara de pau e vendedora, empreendedora pra caramba. Então, eu falava assim, deixa eu fazer uma música para você de graça, mas aí você vai me dar o teu material para eu poder montar o case. Então eu comecei a estudar como é que editava vídeo, para poder fazer os vídeos, para poder montar os cases e apresentar. Formou assim, o portfólio, né? Já formou o portfólio de apresentação, né? É isso aí, comecei a formar o portfólio, voltei para o Brasil, abri a primeira agência e meu grande primeiro cliente foi logo o Banco do Brasil, já de cara. Legal. Como é que foi essa relação com o Banco do Brasil? Foi legal? Agregou realmente para você, assim, como primeiro cliente? Olha, a Arteplan, na época, me chamou para fazer um projeto. Zana, eu sei que você está se especializando nesse negócio de sound branding, a gente queria que você fizesse uma trilha que depois fosse virar a trilha do banco e que ela fosse sendo reinterpretada ao longo da campanha dos 200 anos do banco. Aí eu fui e fiz um monstro, que significa monstro, é quando você faz uma coisa ainda sem, não é um projeto pago e tal. Aí eu fui fazer esse projeto para eles, o pessoal do banco amou e já quiseram me contratar e tal, que eu já fazia uma espécie de meditação para atrair, né? A fazer afirmações para mim mesma, para atrair um grande cliente que apostasse nas minhas ideias, que eu tava precisando de alguém que chegasse, ó, eu gosto disso, vem cá, faz um projeto pra mim, pra eu ter uma marca de peso, né? Só que 2 dias depois chegaram e falaram pra mim, ó, subiu pro telhado o projeto e tal, tinha muita coisa política envolvida, outros fornecedores que estavam acostumados ali a trabalhar pro Banco do Brasil, e aí eu falei, putz, cheguei tão perto, né? Tava tão perto esse negócio e de repente saiu. Aí eu falei, bom, voltei pro meu quarto e falei assim, vamos continuar aqui, né, nessa força-tarefa aqui que vai dar certo. Aí deu 2 dias depois, eles me ligam de novo. Poxa, Zana, seu santo é forte, o cliente quer você, não quer saber de outro. Então, vamos lá, vamos começar. E aí eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos quase, trabalhando pro Banco do Brasil nessa campanha e a gente fez a música, todas as trilhas que iam pro ar, fazia a voz, que era Banco do Brasil. 200 anos fazendo o futuro. Este ano o Banco do Brasil faz 200 anos. E mais do que falar de 200 anos de história, vamos falar de 200 anos à frente, porque foi assim que a gente chegou até aqui, fazendo o futuro, enxergando além do cliente um cidadão, valorizando os brasileiros e cada pedacinho de Brasil.
Fazer o futuro é ter transparência e ética, é respeitar as diferenças, é incentivar a cultura e o esporte, é apoiar o desenvolvimento econômico e social do país. Fazer o futuro é estimular cada um a fazer a sua parte por um planeta sustentável. É acreditar que você só cresce quando todo mundo cresce junto. Talvez por isso é que a gente nunca tenha se sentido fazendo 50, 100 ou 200 anos. A gente sempre se sentiu fazendo o futuro. Banco do Brasil, 200 anos fazendo o futuro. Então foi o primeiro grande cliente que deu um estofo pra gente financeiro pra gente continuar e seguir investindo na ferramenta de sound branding. Teve outros grandes clientes, um deles foi Metrô, né? Foi logo depois Metrô ou teve outros? Foi em 2011, eu andei de metrô e o som era muito ruim, tocava Vivaldi a 40 graus do Rio de Janeiro. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Aí comecei a cutucar eles lá e aí na época tinha uma pessoa que trabalhava na parte comercial, que se ocupava do marketing, ela não comprou muito a ideia, mas logo assim que chegou a Mônica Lamas, vinda do Itaú, ela mandou me chamar, a gente fez uma reunião, ela amou e a gente começou a fazer o projeto, botamos em prática e hoje é isso, né? As pessoas na quarentena, eu recebo diariamente mensagens de pessoas dizendo que estão com saudade da voz do metrô, da música do metrô, estão com saudade do metrô muito por causa também desse impacto que o som do metrô tem nas pessoas, né? Nessa rotina das pessoas. Próxima estação, Palco Carioca. Estação de transferência para Zana, a voz que fala com vocês todos os dias no metrô, gente. Eu sou a Zana e além dessa voz fui eu também que fiz a música do metrô, a experiência sonora do metrô. Espetacular esse trabalho que você fez para o metrô, né? E me fazer, né? Certamente isso aí vai ser ainda mais desenvolvido, né? E é super interessante, né? Você ver a sua relação, né? Com as pessoas, né? As pessoas quando descobrem que você é a voz do metrô, né? Próxima estação. Próxima estação, Cantagalo. Desembarque pelo lado direito. Stop, Cantagalo. É muito legal, olha, parabéns. Metrô Rio. A gente já fez Vivo, Ponto Frio, CNI, que é o sistema indústria, né, de Senai, SESI, IEL. A gente já fez Metrô Bahia, a gente fez os aeroportos, Iris Litieres, que era a antiga voz, a gente substituiu para modernizar os aeroportos, a gente fez a trilha, o jeito de falar. E além desse sound branding, a gente bota música também nas lojas. Então, a gente consegue reter mais as pessoas a partir de uma experiência sonora interessante. Nós vamos falar agora de Zana artista, mas artista no mais puro da palavra, ou seja, vamos falar do seu primeiro disco. Vai no Spotify que tem lá, cara, é lindo o disco, lindo. Vamos falar desse disco aí, conta pra gente como é que foi essa experiência, né, de fazer o seu primeiro disco. Quando foi que você fez? Novembro de 2017 a gente lançou. É um disco muito bonito, que inclusive uma das músicas foi escolhida, né? Foi selecionada para ser tema de uma das novelas da TV Globo, né? Eu fiquei muito tempo para gravar esse disco, né? Porque gravar ele agora, eu poderia ter gravado já 5 discos, mas eu fiquei com a sensação de que eu queria estar madura, estar pronta também do ponto de vista psicológico, humano. Porque quando você bota um material assim no mundo, é um material que fica pro resto da vida, né? Então eu queria colocar isso com o máximo de excelência possível,
então eu me tornei produtora musical e eu tive como parceiro o Mug Canásio, que é o produtor junto comigo no disco, mas eu também era produtora, então eu já tinha essa, vamos dizer assim, esse expertise, né? Então quando eu fiz o disco eu já estava muito madura, sabendo bem aonde eu queria chegar, e então... Esse Mug é uma feríssima, né, na produção, um dos tops aí, né? O Mug, ele é produtor, já fez os últimos 19 discos da Maria Bethânia, o livro do Caetano, Sérgio Mendes, enfim. Fiquei muito impressionado com a obra. Até então, eu não conhecia muito o trabalho da Zona. Quando eu escutei o repertório dela, a obra dela, eu fiquei fascinado. A condição primordial para me interessar em envolver no projeto é ter um conteúdo musical que vale a pena. Na água boto o pé, corpo molhado e até movediça, areia ao sol. Reflexo do mar sou eu, espelho, espelho meu. Existe alguém mais feliz do que eu? E chove no meu papel, faz vir de novo a luz, faz chover, faz molhar céu azul. A maneira com que ela apresentou a obra é brasileira. Então a gente trouxe Jaime Allen, Eduardo Soto Neto, Marcelo Costa, figuras muito potentes que já tocaram com Elis, com todo mundo, né? E a gente trouxe esses feras para tocar no disco e gravamos grande orquestra e finalizamos em Los Angeles. Então o disco tem uma sonoridade muito profissional, né? Não, é poderoso, lindo, lindo mesmo. Tá de parabéns. Uma das músicas emplacou para a novela, que foi a Menina de Vento, é isso? Tô certo? Menina de Vento foi para a trilha sonora da novela das 6, Orgulho e Paixão, da TV Globo. Ando escrevendo canções, ando andando de trem, um tom um pouco azul ou verde claro talvez. Nota a ver com paraíso também, cifras, refrões. Mas, Ana, você teve um case premiado, né, em Sound Branding, melhor case de Sound Branding do mundo, né, na Audio Branding Academy, na Alemanha, não foi isso? É verdade. Eu faço parte da Audio Branding Academy, né, que são primeiras empresas no mundo que começaram a trabalhar com Sound Branding. Antes deles existirem e depois deles existirem, eu ainda não sabia da existência deles, então quando eu lancei o Sound Branding, eu achava que eu estava sozinha no mundo, depois que eu fui entender que tinha essa galera juntas. E aí no segundo evento, o congresso que a gente fez, eu fui apresentar o case do Metrô Rio e a gente ganhou como o melhor case do mundo, porque realmente o Metrô Rio é revolucionário, né? O primeiro case de meio de transporte que tem um impacto de mais de 1 milhão de pessoas por dia e que tem uma sonoridade, uma música, a voz, os passarinhos, e eles ficaram muito encantados e acabou ganhando o prêmio de melhor case do mundo, né? Melhor prática de Sound Branding. Lá na Alemanha foi até um evento que foi realizado na Rússia. A gente estava em Moscou, um frio, meu amigo, Imagina. Mas fui lá e trouxe o prêmio para casa. Que lindo, que bacana, parabéns. Nós chegamos num ponto aqui do programa, não pode faltar, que é grande sacada e grande cagada. Mas vamos começar com a sacada. O que você acha que na sua vida foi assim a sua grande sacada, ou seja, que provocou assim um momento de inflexão na sua vida? Entender o Sound Branding como uma ferramenta universal para todas as marcas, entender que as marcas precisavam se comunicar através do som, para mim, definitivamente foi um divisor de águas na minha vida, porque o Sound Branding me permitiu ter tudo que eu tenho e continuar também com a carreira de cantora, né? E deixar esse legado também para o mundo. Então, acho que essa foi a grande sacada. Bacana. E a grande cagada?
Grande cagada, eu tava lembrando aqui que quando a gente botou o sound branding lá no Metrô Rio, a gente quando colocou o som de passarinho, tinha um som lá que ia fazer tipo uma ave, causou um mal-estar nas pessoas e a gente teve que tirar isso correndo para editar e tirar esse som. Saiu na CBN, o pessoal falando, soltaram os macacos no metrô, todo mundo estranhando esse som, então a gente teve que dar uma editada para tirar essa ave maldita do áudio lá que a gente colocou. Muito legal, muito legal. Bem, a gente encerra o programa normalmente com uma dica, né, dessa grande empreendedora para quem quer começar a empreender. Olha, gente, durante os anos aí de empreendimento e de sucesso, né, que o Sound Branding finalmente tem e teve no mercado, eu diria que a gente tem 5 passos fundamentais para a gente aplicar e quem deseja empreender. Primeiro de tudo, você tem que ser um bom vendedor, você tem que ter cara de pau, você tem que acreditar no seu produto e vender bem o seu produto. Segunda coisa, você precisa ter um bom produto ou serviço, ter isso organizado, ter metodologia, ter isso bem empacotado de maneira que o seu vendedor fique tranquilo. Terceira coisa é você ser absolutamente verdadeiro. Isso é muito importante. As pessoas sentem quando uma pessoa é de verdade, quando ela fala do coração. Então isso é muito importante. A quarta coisa é ouvir as pessoas que estão perto de você, os seus compradores, os seus clientes, os seus parceiros, e aos poucos você ir transformando a sua metodologia, sua logística, o seu produto, o seu serviço. O quinto seria você todo dia de manhã pensar com afinco, escrever os feitos que você deseja realizar e todo dia de manhã você falar em voz alta, com afinco. Então esses seriam os 5 passos para um empreendedor deslanchar e botar o seu produto ou serviço no mundo. Que lindo, que máximo, Zana, olha, maravilha, superou e muito a minha expectativa. E quero dizer de novo, que no Happy Hour Show já falei pra você, vou repetir aqui, você é show, Zana! Um beijo grande pra você. Obrigadão. Você também. Que show, não é mesmo? Agora, na semana que vem tem mais, Vejo você aqui na próxima terça. Vamos à frase da semana e a de hoje é de Janaína Correia Montes, de Criciúma, Santa Catarina. Vamos à frase. Embora a janela seja a mesma, nem todo mundo que olha para fora vê as mesmas coisas. A visão depende do olhar. Autor desconhecido. Valeu, Janaína! E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Olha, o endereço tá aqui embaixo, então aproveita, tá aí no YouTube, vai lá, comenta, critica, o programa é seu. Não deixe de se inscrever, é só um clique aqui embaixo e nos siga nas redes. Muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí, forte abraço!